Fala galera, então bora lá para mais um vídeo e hoje a gente vai continuar a nossa série do Google ADK fazendo o nosso agente de editor de vídeo utilizando AI. Só que vai ter uma coisinha diferente que muitas das pessoas pediram ali nos comentários, que era pra gente fazer tudo isso rodar, só que utilizando uma tecnologia diferente, que é utilizando a tecnologia local. Porque até então a gente está utilizando rodando o Gemini, mas será que dá então para a gente fazer esse processo todo, Gabu, utilizando o Ollama? O Ollama foi um conteúdo que a gente já trouxe aqui no canal, já mostrei como instalar, é bem simples, mas eu mostro de novo. Você precisa instalar ali, rapidinho para fazer esse processo, mas como que a gente pode fazer então, Gabu, para a gente ter esse processo rodando diretamente na nossa máquina? Então bora lá, a gente vai fazer esses testes aqui de fazer a edição do vídeo, ao invés de a gente utilizar o Gemini para fazer, a gente colocar para um modelo rodando no Ollama. E vou mostrar para vocês que muda pouquinhas coisas ali do código que a gente já tem disponível no nosso GitHub para a gente trocar para esse novo modelo. Então, bora lá comigo começar mais um vídeo. Então, galera, no vídeo de hoje a gente tem algumas coisas importantes para a gente falar aqui sobre esse processo de utilizar uma AI local. Primeiro, que você vai precisar, de ter um computador ali com os requisitos mínimos, tem lá no Ollama para você rodar. Então, se você tiver uma máquina mais fraquinha, pode ser que você não vai ter um desempenho legal. Assim também como o FFmpeg, mas beleza, faz parte. Mas vamos lá, porque se a gente consegue ter um resultado muito bom rodando com o Ollama 3, direto com o Ollama na sua máquina, basicamente a gente não vai ter custo nenhum para usar esse editor de AI. A única coisa é só ter o computador ali rodando para a gente fazer todo esse processo. Então bora aqui para o nosso computador, a gente vai colocar a câmera ali e a gente começar mais um vídeo, só que agora a gente entrando aqui no nosso computador para a gente falar disso. Galera, estamos aqui agora no computador, então bora lá começar mais um vídeo. E aí, para você que não me conhece, sou o Gabu, criador aqui do canal da Gabu Dev, e aqui a gente fala principalmente de tecnologia, O canal cresceu com o mundo dos códigos, porque eu sou engenheiro de software, então eu crio soluções através do código, mas agora a gente está ampliando para novos conteúdos, até mesmo tem uma impressorinha 3D. E aí, galera, se você está curtindo desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal a trazer novos projetos, clica aqui no Seja Membro. Além de você tá ajudando a gente a patrocinar novos conteúdos aqui para o canal, do tipo novas coisas com impressora 3D ou fazer outros projetos, você também vai ter acesso antecipado aos conteúdos ali. Então bora lá, se você quiser dar essa moral pro canal, só clicar aqui no Seja Membro. Então bora lá. Seguinte, galera, o objetivo de hoje é a gente responder uma das coisas que vocês me mandaram ali nas perguntas Gabu, dá pra gente utilizar o Ollama 3 para utilizar nessa ferramenta de auto-edit de vídeo? Dá. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer isso. E aí, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o que eu recomendo para você? Clicar em um desses cardzinhos aqui ou procurar o vídeo na playlist. Eu vou deixar aqui as informações para vocês, porque aí você volta para visualizar o vídeo que a gente fala do Google ADK ali, de fazer toda a configuração. Qual que é o objetivo dessa série? A gente fez vários conteúdos de ADK, de agentes, conectando com o WhatsApp e tudo mais, só que recentemente a gente parou para um modelo de tipo assim, eu produzo conteúdo aqui para vocês, galera, então eu pego, edito e tudo mais. Eu tinha, uma empresa de edição que fazia os processos para mim, mas eu quis parar, porque eu queria, eu mesmo fazer. E aí eu falei, por que não a gente fazer um modelo de AI para editar os nossos vídeos? Então é isso que a gente está fazendo. Só que até então, a primeira versão, ela tá disponível, gratuita para vocês, tá? É um projeto open source, vocês podem baixar e rodar na máquina de vocês, não precisa pagar nem nada, é só rodar na sua máquina e ter o Gemini. Só que a gente vai fazer uma coisa aqui hoje, que é trocar o modelo do Gemini para um modelo do Ollama, para ver se a gente consegue fazer todo o processo de forma gratuita, sem a gente precisar, de fato, de pagar uma API de AI para fazer isso. Então, bora lá, a gente vai começar o nosso conteúdo aqui de hoje. Então, deixa eu mostrar aqui o GitHub para vocês. Aqui tem o GitHub, tá? O link também tá aí nos comentários. Então, aqui tá o GitHub, os vídeos também tá aí no comentário. Seguinte, eu já vou subir um commit novo de algumas das alterações que eu fiz aqui, mas a ideia é a gente estar fazendo um auto-edit vídeo aqui, basicamente utilizando duas ferramentas, o FFmpeg e alguma AI para nos ajudar a auxiliar ali no processo. Teve até uma das pessoas que comentou que seria legal a gente fazer cortes mais secos. Dá pra gente fazer,
tá? É meio que só mudar o parâmetro ali do tempo de corte. Só que acontece, eu tava com cortes mais secos, mas eu tava com um problema que ele tava cortando algumas falas. Então, eu diminuí um pouquinho, deixei mais suave os cortes, mas dá pra gente deixar eles mais secos com a configuração bem simples, não precisa de muita coisa. Mas hoje a gente vai focar aqui em fazer o processo de rodar com o Olema, porque vai ser muito importante a gente conseguir fazer isso. Um chazinho aqui só para manter a voz em dia. Então bora lá. Então se você não tem o projeto, recomendo você acessar aqui o GitHub, você fazer o download. Hoje a gente roda com o Gemini. E a gente vai fazer a alteração agora para a gente rodar esse projeto utilizando uma ferramenta nova, que é o Olema. Ele já está até aqui, ó, na minha máquina rodando, ó, Olema. Então beleza, estamos aqui com o nosso código aberto. E agora a gente vai fazer as devidas modificações aqui. Basicamente, hoje a gente tem esses agentes e todos eles apontam para o agente do Gemini. É só que agora a gente quer trocar para apontar para um agente que chama Olema. Se você não tem o Olema instalado, para você vir aqui, ó, Olema, e fazer o download, você vai clicar baseado no seu sistema operacional e pronto. Esse é o primeiro passo. Você instala ele e tudo mais. Aí eu tenho ele instalado aqui na minha máquina. Aí você escolhe os modelos que você quer utilizar. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem o DeepSeek R18B. É importante a gente anotar isso aqui. Deixa eu até baixar aqui. DeepSeek-R1. Ó, DeepSeek. A gente vai guardar esse nome aqui. Depois a gente vai precisar dele. Tá, algumas coisas que a gente vai precisar fazer aqui para instalar o Olema no nosso projeto. Vai utilizar a mesma estrutura que tem, só que a gente vai ter que fazer alguns importes novos aqui para utilizar esse processo. Primeira coisa, a gente vai vir aqui, ó, no nosso env. Deixa eu duplicar esse env aqui. Hoje a gente tem esse env aqui do Google, né, que usa a API aqui do Google, que eu já tinha mostrado. A gente vai colocar agora dois novos aqui pra gente. O Olema API Base e o Olema Model. E agora a gente vai utilizar o Olema para rodar aqui na nossa máquina. Qual que é a URL do Olema? A gente vem aqui, vai apontar para localhost. E aí a porta é essa padrão aqui, ó, 11434. E vamos colocar o modelo. O modelo que eu tenho baixado aqui é o DeepSeek. Mas aí pode rodar o Gema, pode rodar qualquer outro. Mas vamos colocar esse daqui. Beleza, então aqui a gente já vai estar configurado o que a gente precisa para acessar o Olema. Só que no caso você coloca nesse arquivo aqui, tá? Não no .copy, mas aqui tem os meus dados. Então eu não vou ficar mostrando minha API key aqui. Beleza, salvei lá no meu .env. E agora a gente já tem a parte de configuração básica ali para a gente rodar. Agora aqui nos nossos agentes, hoje a gente tem um agente, né, que a gente roda aqui utilizando todo o processo do próprio Gemini. Vamos só trocar aqui para usar o da LLM do Olema e aí depois a gente troca para outros. Galera, bora lá então. Aqui a gente vai mostrar o que foi feito de alterações para a gente conseguir agora, ao invés de rodar com o Gemini, a gente vai estar rodando com o Olema. Teve alguns arquivos que precisaram ser modificados aqui, ó. O primeiro deles é os requirements, que a gente colocou aqui para adicionar os requests. Eu vou subir todo esse código também, então depois fica fácil de todo mundo rodar. E aí, a gente fez alterações aqui para apontar para o Olema, ao invés de apontar para o GenAI ali do Gemini. Então teve que fazer todas as alterações, mantendo o mesmo prompt. Aqui a CLI também, a gente trocou agora para usar o Olema. Então, em vez de a gente usar o Gemini, vai usar o Olema. E a gente atualizou todos os agentes aqui para ele utilizar o modelo do Olema que a gente colocou na variável de ambiente, né? Que a gente vai estar apontando para o DeepSeek. Então, feito isso, alteramos aqui para usar os requests, ao invés de usar o Google Generative AI, porque agora a gente vai chamar a API do Olema e esperar ela responder para a gente tomar as nossas decisões. Então, algumas coisinhas que precisaram ser alteradas, mas coisas simples. E daí agora é só a gente rodar o nosso código novamente. Então, a gente vem aqui, dá um venv, ou um source, né? A gente já tinha dado, então não precisa. Então, agora é só a gente dar um adk run agent. Daí agora a gente vai estar rodando, apontando pro DeepSeek. Então, já tinha aqui do último vídeo, né? Esses vídeos aqui. Vou até deletar todos eles. I'll move to trash. Vamos copiar o relative path aqui, ó, desse. Remova o silêncio do seguinte, vídeo. Ó, ele tá falando, então a gente tá rodando, apontando para o modelo do DeepSeek, R1 de 8 bilhões, e o provider chama Olema Chat. O que acontece aqui agora? Vai demorar um pouco mais pra gente rodar, porque a gente estava acostumado a rodar ali. Deixa eu ver se tá travando aqui. A gente estava acostumado a rodar com o Gemini. Então, se você olhar, ainda ele não respondeu, porque ele está processando. Então, daqui a pouco a gente volta e a gente continua para mostrar o resultado aqui utilizando o Olema. No caso, as maiores vantagens agora a gente tem um custo zero, que a gente vai utilizar 100% da nossa própria máquina. Então, vai consumir mais, vai demorar um pouquinho mais, né, para você ter o resultado,
mas você não tem custo. Então você pode deixar uma máquina ali só processando esse serviço. Você acaba de digitar seus vídeos, sobe para lá, deixa ela processando, ela tem o resultado final. Aí tem algumas coisas que a gente quer evoluir aqui depois no futuro, galera. Que é do tipo assim, terminou de editar o vídeo, subiu o vídeo pra gente lá no YouTube, que, por exemplo, vamos supor, ó, ele atualizou aqui, ó. Ele atualizou aqui algumas coisinhas em inglês, de argumentos que ele precisa rodar, e ele tá seguindo rodando, ele não parou, tá? Ele só tá entendendo o que ele precisa fazer. Tipo, ele é o agente principal, aí ele vê os agentes que ele tem, e agora ele me devolveu, falou, eu tenho um agente só de corte, tá vendo, ó? O Cutter Agent. Aí agora ele vai processar chamando o Cutter Agent. Chamando o Cutter, ele vai chamar a função que a gente já criou de remover silêncio. Então ele vai fazer aqui o processo que a gente tinha feito antes. Mas a vantagem é que a gente está rodando tudo local. E aí rodar a legenda e tudo mais. O que eu percebi, basicamente, é o tempo. Tá demorando muito para rodar. Muito, muito. Mas a gente não tem custo, né? Então a ideia no futuro é eu pegar um Mac Mini, alguma coisa assim, deixar um Station aqui na minha casa. Tô viajando, subo os vídeos pro Drive, a ferramenta baixa os vídeos de lá, faz as edições, sobe pro YouTube para mim no modo privado, eu aprovo o vídeo e publico para vocês. Então a ideia é a gente chegar nesse resultado final com esse projeto. Só que primeiro eu vou fazer um agente de edição de vídeo e aí depois eu vou ter um outro agente focado nessa parte de publicação. Que aí ele pode ser o agente que vai pegar as informações do vídeo, ele vai colocar o título, aí eu posso ter um agente que usa o Nano Banana para gerar, por exemplo, a thumbnail, aí eu coloco algumas imagens minhas de referência para ele gerar, e aí eu subo com o título e descrição para o YouTube e agendo, por exemplo, para o Instagram e faço o post do LinkedIn. Então dá para a gente montar tudo isso utilizando os agentes, mas esse foco aqui é a gente falar dos agentes relacionados ao edição de vídeo, né? O Auto Edit Vídeo. E aí depois a gente vai criando outros agentes, mas eu queria só trazer essas ideias aqui para vocês. Até teve uma das pessoas que comentaram ali de colocar áudio, né? Então assim, como a gente tem a biblioteca do YouTube de áudios não autorais, sem direitos autorais, né? A gente consegue pegar os áudios que tem lá e colocar dentro do vídeo que fizer mais sentido. Então dá pra gente dar muito mais possibilidades. Agora, ele já começou a rodar aqui o processo que a gente tinha antes, que era de rodar a nossa função. Então ele pegou ali, aí ele vai rodar o FMPEG e vai gerar o resultado final aqui pra gente, que a gente já estava esperando. Então vamos aguardar um pouquinho, daí a gente já volta. Olha, galera, ele cortou o vídeo aqui, mas acho que ele tá processando ainda, mas vamos ver o resultado aqui, ó. Eu usei o mesmo vídeo do último vídeo, até mesmo só pra gente ter uma referência. Como eu edito meus vídeos utilizando AI? Eu acho que meu PC deu uma travada aqui. Tô cansado de ficar perdendo tempo nos vídeos, porque realmente eu crio bastante... Ele tá rodando outro processo aqui agora, deixa eu ver aqui o que é. Ele tá fazendo outra edição aqui, vamos esperar. Mas assim, galera, conseguiu, né? A gente conseguiu rodar utilizando o Olema 3. Funcionou legal, vou disponibilizar o código para todo mundo. E assim, galera, esse vídeo merece o seu like, você se inscrever aqui no canal. E obviamente, se você quiser apoiar novos projetos, clique aqui em Seja Membro. Então a gente já volta, só esperar ele terminar de fazer o que ele tá fazendo aqui, só pra gente ter o resultado final ali certinho. Provavelmente a máquina vai ficar meio travada, então é melhor esperar. Galera, voltamos aqui. A gente tá com o resultado do corte, igual a gente tinha antes. Como eu edito meus vídeos utilizando AI? Tô cansado. Então funcionou, utilizando o Olema 3. Eu vi algumas coisinhas aqui que a gente vai precisar de ajustar, que a gente vai continuar no próximo vídeo. Uma delas é que eu pedi ele só para fazer a remoção do silêncio. Só que o que acontece? Parece que ele entrou em loop e ele continuou fazendo várias vezes. Então a gente vai resolver isso no próximo vídeo, para não ficar muito grande. Mas eu vou subir esse update aqui para vocês também lá no GitHub, aí todo mundo vai ter acesso. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de só sobrescrever o que a gente tem do Gemini, eu vou criar um agente novo. Vou renomear os agentes que a gente tem aqui para ter um agente Gemini e um agente Olema. E a gente pode fazer um agente GPT e tudo mais, a gente criar vários agentes especializados em cada uma dos modelos, porque aí fica fácil para todo mundo testar e utilizar outras tecnologias. Então a gente faz o nosso Auto Edit Vídeo agnóstico ao modelo. Então tem algumas coisinhas que a gente vai modificar aqui nos próximos vídeos. Mas, para quem queria rodar utilizando o Olema 3, funciona, dá para utilizar, mas a gente vai precisar de fazer alguns trabalhos aqui ainda. Talvez seja usar um modelo maior, talvez o modelo de 8 bi seja fraco porque a gente precisa, mas meio que é basicamente ele interpretar as falas do Whisper e descobrir onde tem que fazer o corte. Então pode ser que a gente precisa de dar mais parâmetros ali para ele fazer isso. Mas beleza, a gente vai fazendo uns testes e aí no próximo vídeo a gente traz mais insights sobre a ferramenta, né, do Olema 3. Mas o ponto interessante
Conseguimos rodar com o Llama 3, dá para você utilizar. Vou subir o update lá no projeto para vocês rodarem, utilizando a ferramenta. Então, galera, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Mas a gente tem esses probleminhas. Mas a gente se vê no futuro, no próximo vídeo, com talvez a possível solução e entender o porquê. Ou testar outros modelos, né? Que a gente estava utilizando de DeepSeek, talvez a gente use o Gemma ou algum modelo do GPT gratuito para a gente testar. Mas é isso, até o próximo vídeo.